Oiê, oiê. Carol já tá aqui, ó. Vamos ver, aguardando Carol. Oi, Sônia, seja bem-vinda. Cissa, seja bem-vinda. Olá, Ai, ela! Deixa eu tudo bem? posicionar. Eu tava Vamos aqui te posicionar. esperando com o Marlon Brando. Ah, está super bem acompanhado, melhor que eu, só com os bibelôs aqui em Claro, cima. óbvio. Tudo bem, amiga? Tudo bem, você me ouve bem? Sim. A recíproca é Ai, que ótimo. verdadeira? Sim, te ouço muito bem. Que bom. Ai, eu devia. Na hora que eu tive de óculos, eu falei, eu devia estar de óculos também, só que meu óculos tá lá no carro. De Isso tanto que aqui, na eu uso, ele tá verdade, no porta-luvas. é um artifício para esconder as olheiras, né? De 9 horas da noite, que acordou às 6 da manhã, né? Ah, Nessas horas, normal. os óculos funcionam muito bem. Ótimo. E eu ainda tô, Carol, com uma pequena irritação aqui, ó. Tá vendo que tá um pouquinho inchado? Eu não sei se é do produto que eu tô usando nessa região do olho, mas tudo bem. Muito A leve. live não é sobre estética, né? Isso mesmo. A gente pode até fazer outra depois, porque a gente adora, né? O tema. A gente sabe tudo. A gente sabe tudo, mas hoje não é sobre isso. Carol, se apresente, por favor. Então vamos lá. Meu nome é Caroline Almeida, eu sou jornalista de formação, mas desde que eu me formei, eu nunca atuei com Comigo. jornalismo. Formei com a Roberta, né? A gente já tem É. assim, um tempinho, não precisa entrar em detalhes, né? A gente pula Eu essa fiz um parte, story enfim. e falei quando a gente formou. Então já tá posto, né? Não tem nem como É, esconder, tá é. ótimo. Então, há 20 anos atrás, né? Uhum. 22. Mas a gente tem essa cara de super novinha, putz, tá ótimo, enfim. É. E eu nunca atuei com jornalismo clássico em si. Quando eu digo jornalismo clássico, quando a gente tem aquele clássico, né, lá na nossa mente, digo a TV, o rádio, o impresso, enfim. Eu sempre migrei já depois da faculdade para o universo corporativo, que é uma coisa que eu sempre gostei, desse universo de empresa, né, esse meandro. E aí eu trabalhei nos três ao longo dessas 2 décadas, né? Eu permeei os três setores, digamos assim. Eu passei pelo primeiro setor, que é o chamado os governos, né? Comecei, na verdade, nele com assessoria de imprensa, muito voltado para assessoria de Uhum. comunicação como um todo, planejamento de comunicação. Fiquei um bom tempo, aprendi muito. Eu Na posso só fazer sequência, um eu fui. parênteses Uhum, rápido? Eu me lembro que eu estava na PUC TV, aham, desesperada, porque a gente ia formar, eu precisava de um emprego, louca, ensandecida, meu, vou formar, preciso de um emprego. E aí eu tive uma proposta da Sandra Freitas, que era aham, a diretora na época, né, lembro. lá Uhum. da TV, Foi chefe da Mundo. e também era nossa professora. Ela Uhum. me fez uma proposta de trabalhar na campanha de qual prefeito da época? Eu sei que era do Devia... PT. É do Pimentel, Do Pimentel. Eu falei, gente, eu odeio política. Nem morta. De jeito nenhum. Passei a bola para você. Falei, Carol, você Foi. quer a vaga? Vambora. Você É. trabalhou na campanha, você trabalhou tão bem que depois você ficou no governo, você foi Uhum. a estagiária da prefeitura e você nunca Sim. mais saiu. E começou a sementinha, né? É isso mesmo. É exatamente isso, né? Às vezes a gente não tem muita noção de como é que a gente começa, mas o universo vai envolvendo a gente, né? É. Naquilo. E é muito interessante, porque realmente, assim, eu comecei na campanha, depois eu fiquei na assessoria dele direto há um tempo, depois eu fui para a Secretaria de Saúde, que eu brinco que foi onde eu perdi a saúde, que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Foi meu primeiro contato com assim, orçamentos milionários, assim, de campanha de vacinação, comunicação em massa mesmo. Para mim foi Uhum. muito desafiante. Na sequência, fui para o segundo setor, né, que são as organizações privadas, aí trabalhei em algumas, até multinacional. Foi quando eu tive o primeiro contato na minha vida com responsabilidade social e sustentabilidade, mas ainda também trabalhando a comunicação. Então, Uhum. nessa segunda carreira, digamos assim, que eu já incorporei, eu já acrescentei mais coisas à comunicação. Depois de um tempo também, eu fiquei bons anos nessas empresas, enfim, eu senti que o meu dever já estava cumprido, assim, eu decidi ir para o terceiro setor, porque eu tinha isso para mim, que eu queria passar por todos, primeiro, o segundo e o terceiro. O Uhum. terceiro setor nada mais é do que as organizações privadas aí que prestam serviços de utilidade pública, né? Muitos Uhum. na área social, enfim.
que aí eu incorporei também, continuei com a comunicação, sempre o ponto de contato em todas essas experiências profissionais foi a comunicação, mas eu também incorporei a mobilização de recursos e as relações institucionais e o marketing, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco marketing com comunicação, são áreas complementares, mas não são áreas Uhum. similares, né? Elas conversam entre si, mas não é a mesma coisa. E foi meu primeiro contato realmente com o marketing em si, com toda aquela teoria do marketing e com a mobilização de recursos para organizações sociais. Então, acho que eu já posso falar que eu já tive aí talvez umas 3 carreiras, mas a comunicação sempre de ponto de contato entre elas. E como que o digital entra aí, Carol? Porque Então, o assim, digital, a Carol ela faz essa questão da comunicação empresarial. Eu me direciono muito para a comunicação individual, a comunicação individual uhum. voltada para a pessoa física, né? Então a gente queria chegar a pontos de interseção, né? Até para eu aprender com você e também para as pessoas que estão nos assistindo. Muita gente precisa dos dois lados da moeda, né? Uhum. É verdade. E só antes da gente seguir, deixa eu dar um oi para 2 pessoas que eu vi aqui, que são pessoas que me ensinaram muito, inclusive, né? Eu estou falando aqui de sempre da comunicação ao longo da trajetória, e a Lorena Viegas, que é professora de RP da PUC, é uma pessoa que eu super admiro, me ensinou muito, está aqui. E a Michelle Queiroz também, que me ensinou tudo que eu sei de mobilização de recursos e terceiro setor. Então, obrigada aí pela audiência. Então, enfim, voltando aqui para o marketing digital, como a gente já formou todo um tempinho, quando a gente formou não existia, né, Roberto, essa parte do Não digital, enfim, tinha, não não existia. tinha. Nosso telefone era Nokia, só recebia 5120. chamada e fazia mensagem de texto. E a mensagem de texto era um pouco cara, então a gente evitava, né? Enfim, né, evolução, graças a Deus. É, Mas é interessante porque como a gente não veio desse universo, fazer essa migração, em alguns momentos tem o ônus e tem o bônus, né? Porque não pode falar que não é sofrido, porque em vários momentos né? Mas, até porque é, a gente não veio dela, né? é. Mas enfim, o meu primeiro contato com o digital mesmo, que eu tive que realmente encarar um desafio de posicionar uma marca no digital, foi quando eu entrei no Hospital do Baleia, que é uma organização filantrópica, que é uma das maiores do estado, aqui em Minas Gerais, é muito reconhecida pelo tratamento de crianças contra o câncer infantil e também ortopedia, e que a presença digital, quando eu entrei, era muito tímida. Ela já existia, né? Justiça há de ser feita, e também o Baleia tem um histórico na sociedade de 70 anos de atuação, enfim. Uhum. Mas tinha todo o desafio de posicionar aquela marca no digital, porque ela era muito tímida, né? E aí a gente foi junto com a equipe aprendendo como é que fazia aquilo. Eu me lembro exatamente que a gente estava tateando ainda no Instagram. O Instagram era uma ferramenta assim, que já era usada, mas muito mais de uma forma pessoal, que é muito Uhum. voltado para o que você faz Relacionamentos hoje. pessoais, né? Isso, e não tanto para o mundo Ele era corporativo. uma extensão, não era uma extensão, mas ele foi mesmo uma continuidade do Orkut, que era puramente relacionamento, né? Isso E aí a mesmo. gente Ele. começou com essa abordagem. E para você, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, o hospital ele já tinha um peso, ele já tinha uma Uhum, enorme referência e um enorme reconhecimento. Não uhum, basta você ter tudo isso no universo tátil, pessoal, no sim. universo real. Você não transfere isso, não basta ter no universo real que você vai criar ali um perfil e isso vai se transferir automaticamente para o universo virtual. Não é assim que funciona. Parece De que é forma outro alguma. mundo que você tem que começar tudo do zero, né? Tudo zero. A forma de se comunicar é diferente, a linguagem é outra, a identidade visual é outra. Não é o Ctrl+C, Ctrl+V do que você fazia no offline para você fazer no online, né? Total. É, e aí aqui acho que cabe uma diferenciação assim, parece um pouco técnico, mas para entender ajuda muito, né? Entre a diferença aí do inbound e do outbound marketing, né? Quando a gente fala do posicionamento das empresas em termos de outbound marketing, a gente está falando daquela venda direta que a gente cresceu nela, que a gente acostumou a ver, Uhum. aquela Da venda mais tradicional, né? agressiva, da tradicional, da propaganda que você vê na televisão, do Uhum. outdoor que você passa com o carro e passa por ele, da mala direta, do telemarketing, aquela coisa meio agressiva, tipo, compre batom, compre batom, A que é aquela propaganda coisa. mesmo que a gente Isso. via na televisão aberta, que hoje em dia a gente não vê mais quase TV aberta, né? E até acho A que a propaganda própria TV das lojas aberta. americanas, você lembra? Compra, 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 compra. O cara quase dá um tapa na sua cara pra você comprar.
Isso, um marketing muito agressivo, né? Uma coisa muito Uhum. direta. Você tem que comprar o meu produto para ser isso, você tem que Para ser feliz, contratar realizada a e minha eterna. prestação de serviço e tal. E aos poucos que a gente foi migrando para o inbound, a lógica é completamente reversa, né? É um marketing É. de atração, ainda por publicidade, porém online, né? Então você tem as ferramentas que são os blogs, os podcasts, o site, os vídeos, mas de uma maneira muito mais sutil de se comunicar, Uhum. né? Aí, se você pega aquele funil de vendas do marketing, ele começa muito da base pela atração do seu público. Você já não vai Exata. direto lá no seu público e fala compre batom, né? Você Não, você praticamente vai vai atraindo, criando. vai deixando ele cada vez mais próximo, leva para um grupo Sim. de WhatsApp, leva para um grupo de Telegram, e aí depois você vai falar, depois que já está muito íntimo, que vocês já têm valores super conectados, né? Uhum. Já rolou uma identificação, aí você fala, eu tenho um produto. Isso mesmo. E aí, o que que é interessante? Porque quando você, pegando um pouquinho da minha experiência do hospital, a gente comunicava uma causa, um propósito, né? Que é diferente, mesmo no inbound, de você comunicar um produto, né? Porque quando você cria um marketing de atração para um produto, se você parte do pressuposto que aquela pessoa quer comprar aquele produto ou que ela vai querer comprar um dia, porque ela precisa, é um bem durável, não durável, enfim, Uhum. né? É um bem de consumo, não importa. Mas a causa social, o propósito, ele tem uma sutileza de comunicação, porque a pessoa não precisa de fazer uma doação para você. Ela não precisa se conectar com você. Então, aquilo ali realmente é uma conexão emocional, de engajamento. Então, Uhum. essa sutileza, esse cuidado da maneira como a gente fala, eu acho que realmente quem passou por organização social tem isso muito mais lapidado do que quem só Sim. trabalha com produtos, Com certeza. Porque você tem né? que falar sobre caráter. Me ajude para ser uma pessoa melhor. Sei lá, me veio isso aqui na cabeça. É, assim, Sabe? Tô caráter, viajando aqui. engajamento, reconhecimento, porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquela realidade mesmo. Às vezes ela não sabe nem que a organização precisa de uma doação, enfim. Mas é uma Uhum. maneira de você comunicar a ela o seu propósito e que de alguma maneira, direta ou indireta, mesmo que ela faça uma doação uma única vez, olha para você ver, todos os pontos de contato que a gente tem no marketing de atração de clássico, a gente tem que levar também, às vezes, para uma organização social, porque você precisa de uma doação recorrente, você precisa de uma doação pontual, você precisa ter aquela pessoa engajada, né? Então, todos Uhum. os artifícios que você usa para logo, lógico, levando em consideração as devidas especificidades, você transporta para uma organização privada, para uma prestação de serviço, né? Então, essa Uhum. presença no digital, eu vejo ela muito como um planejamento, né? A gente falou muito que não é só dar o Ctrl+C, Ctrl+V, ela é muito assertiva. Mas mais do que isso, eu acho que ela tem que ter uma pegada de propósito. E aí, independente se é uma organização social, né? Qual que é o propósito da sua organização? Qual que é o propósito da sua prestação de serviço? Por que que você existe no mundo? Qual que é a sua diferença, o seu legado que você vai deixar? A partir Uhum. desse propósito, eu acho que fica muito mais fácil você criar uma estratégia de engajamento, seja de inbound, seja de outbound, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, então o marketing clássico acabou. Não, para algumas Não. organizações super funciona, né? Inclusive, Uhum. as grandes ainda mesclam, né, as duas Sim. estratégias. Mas para a grande maioria da população e também dos empreendedores, dos pequenos negócios, dos médios, o inbound realmente chama muito a atenção pelo custo e por N outros motivos. Sim. A chance de escalabilidade. E isso que você falou da questão dos propósitos, dos valores, Carol, isso serve. Você está falando de empresa, mas é Uhum, exatamente isso que eu falo também quando alguém me pergunta sobre essa presença digital para o universo físico, sabe? uhum, Ah, eu quero vender um produto, ou não, eu não quero vender nada. Eu sou um médico, eu sou um oftalmologista, e eu quero ter uma presença digital. Hoje em dia todo mundo tem uhum. que ter. Todo mundo tem que Hoje em ter. dia não é mais uma escolha. Então, a pessoa, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu achei uma dermatologista, tá? Uhum. Aí eu passei pra frente a dica. Cadê o Instagram dela? Primeira pergunta que me fizeram. Qual que é o Instagram dela? Ah, não tem. Aí você já fica meio assim, sabe? Tipo, a pessoa tem que ter o Instagram, sabe? Então, realmente, não é mais uma opção. A questão de você ter uma rede social, não tô falando, eu dei o exemplo de Instagram, que é porque é o Uhum. que tá rolando. É. Mas se usa muito ainda Facebook, TikTok tá bombando. Tem gente que tem blog também é um tipo de presença digital, Uhum. né? E legal, olha só que coincidência. Eu te falei que eu me inscrevi no negócio do Google, né? Como é que No chama? Google. Uhum.
Cresça com o Google. Cresça com o Google. Gente, mentoria gratuita, individual. Óbvio que eu vou querer, né? Me inscrevi em Sucesso. todas. Aí hoje chegou a mentoria Marketing Digital e foi muito legal, porque olha o que ela me passou, que a rede social hoje, isso foi 6 da tarde. A gente Uhum. nem conversou mais, né, antes, depois desse horário. As funções é de informação, inspiração. Uhum. Inspiração. Quantas vezes você não fica ali para se inspirar? Para ler algo Sim. que te anime, que te instigue, que te mova para algo no seu dia, né? Tire do Para te lugar dar uma comum. ideia. Relacionamento, óbvio. Eu tenho um perfil fechado que eu mantenho Uhum. para manter relacionamento com meus familiares que moram longe. Eu coloco fotos mais íntimas, mais pessoais. E entretenimento. Óbvio que entretenimento. Eu Claro. vejo muita gente ali no TikTok horas vendo aqueles vídeos. Eu não dou conta, mas é um negócio que pega, sabe? Outra coisa, e ela falou muito também dessa questão do funil, né? Eu trabalho muito o meu funil porque eu vendo um Uhum. produto online. E às vezes eu tenho um pouco de receio de manter grupos fechados em WhatsApp e Telegram, porque eu faço parte de vários. E às vezes as pessoas Sim. ficam um pouco assim, ai que saco, é mensagem o tempo inteiro, papapá, sabe? Então você tem que encontrar uma medida que não se torne agressiva e que também não Sim. seja ausente. Mas que seja Correto. a medida exata para que as pessoas tenham acesso ao seu conteúdo, mas que você também não seja, não fique chato, né? E aí ela falou, é importante, porque ali você vai concentrar as pessoas que estão 100% engajadas e interessadas no que você tem a dizer. Porque a rede social envolve isso tudo que eu falei. Quem está interessado só em informação, só em inspiração, só em relacionamento, só em entretenimento. Então, você tem um certo número de seguidores, você vai peneirar ali, tem uma Uhum. galera que não está interessado só no que você tem a dizer. Está interessado Sim. no colorido da sua foto, está interessado na música que você colocou no story, um monte de coisa. Então, realmente, esse funil é importante prestar atenção para quem está realmente interessado em ter uma presença digital com resultado, né? E pegando um pouco essa sua deixa, que eu acho muito interessante, dá para a gente fazer um contraponto aqui, como tudo na vida, né? Da quantidade versus qualidade, né? A gente Uhum. tem hoje inúmeras plataformas digitais, né? Você pode se fazer onipresente praticamente Sim. de forma digital, né? A gente falou aí de Telegram, tem WhatsApp, tem TikTok, LinkedIn. LinkedIn, Twitter, Pinterest. Outro dia eu conheci a tal da Biep Live, que é uma concorrente do YouTube, que Ih, eu tô por nem fora. conhecia. Então, mas eu acho que a pergunta de organizações, independente do tamanho, pequeno, médio, grande, de pessoas que são prestadoras de serviço, igual você, é o seguinte: eu preciso estar em todas? Uhum. A- a- Às vezes a- eu- a eu- pessoa acha que estando em todas vai vender mais ou vai ficar mais presente na mente do outro e não é por aí, isso. né? E não é por aí, porque eu, particularmente, quando eu presto as minhas consultorias e tudo que a gente faz um planejamento, eu acho muito mais efetivo você estar em poucas, porém de uma forma assertiva e efetiva, do que você estar em muitas de uma forma pulverizada. Porque, na verdade, isso aí Sim, nada mais é uma forma depois de você mensurar os seus resultados para isso reverberar a favor do seu negócio. E aí, como é que você vai mensurar resultados se você não consegue ter um planejamento nem de onde você está presente e de onde está é, vindo os seus leads, de onde está vindo o seu público, quem que consome mais, o que que aquele público consome num determinado momento, se você tem personas diferentes em múltiplos canais ou não, se são sempre as mesmas personas, entendeu? Que exato. você tem que trabalhar. Então, eu acho que esse contraponto do quantidade versus qualidade, repetindo, serve para tudo na vida, mas Tudo, serve muito também equilíbrio, para a né? Bom presença senso. digital. E eu Porque eu vejo, acho sabe que. o que acontece? A galera pega o mesmo post e repete em todas as redes. Não funciona, porque Não cada funciona. rede tem suas próprias características. Uhum. Cada rede é um universo à parte, com demandas específicas. E fica até ridículo se você pegar um post que você coloca no Facebook para o LinkedIn. Tinha até uma brincadeira recente que as pessoas colocavam uma foto pro LinkedIn e você lembra? Uma brincadeira. Lembro. Tem às vezes umas brincadeiras que rolam no Instagram, né? Aí a galera fez assim, foto LinkedIn, foto Facebook, foto não sei o que, foto não Foto sei o que. Tinder, foto não sei o quê. Tanto que a do LinkedIn era Lembro. assim, a do Facebook era É, assim, a do é. Twitter, sei lá. E aí,
se você realmente topar isso e colocar a mesma coisa, gente, pega até mal se você coloca uma foto lá no LinkedIn, você Isso de mesmo. sunga na praia, entendeu? Nada a É. ver. E sabe o que que eu acho? Assim, o que as pessoas têm muito, às vezes, eu acho que o gap pode estar muito aí, que é o seguinte, quando você tem uma presença digital, às vezes as pessoas não sabem nem por que elas querem ter uma presença digital. Umas acham que Uhum. já vão vender direto, outras acham porque tem que estar lá mesmo e tal, mas de uma maneira muito, né, pulverizada Sim, e sem planejamento e tudo. Mas isso, gente, se você tem um negócio, tem uma pequena empresa, médio ou grande, nada mais é do que para trazer resultado para você. E você também, se tem um negócio, tem que se tratar como uma empresa. É lógico que você não precisa sim, existir a rigidez do mundo corporativo. Mas você tem que estabelecer metas para você. Então, voltando um pouco daquela questão da quantidade e qualidade, como que você vai estabelecer metas alcançáveis, mensuráveis, palpáveis, se você está em tantas redes ao mesmo tempo, né? Então, é preferível estar, uhum, como a gente falou, em menos redes, mas eu consigo mensurar meu resultado, eu consigo colocar uma temporalidade nesse resultado, eu consigo colocar relevância e ter relevância nesse resultado. sim, Então, assim, essa questão das metas, elas são muito importantes até para você rever planejamento, porque planejamento não é algo estático, né? Ele é um organismo vivo. Você vai mudando, ainda mais em tempos de pandemia, por exemplo. Uma organização que tinha um planejamento lá em janeiro, em março pobre já bicha, caiu no acabou. lixo, Da Elvis. Então, quando né? alguém vira assim e Acabou. fala, eu quero que você faça um planejamento para mim, e deu, tchau. É, Tipo, isso vai movimentando, não tem como você ter um planejamento fixo, porque fixo, é isso tudo mesmo. está em constante movimento, as coisas estão o tempo inteiro mudando, toda hora tem aplicativo novo, toda hora aparece coisa nova. E sabe o que eu percebi? Quando você usa, o engajamento aumenta. O Instagram Sim. gosta que você use tudo que tem de novo. Eu Uhum. coloquei lá um troço, eu vou fuçando, né? O negócio é fuçar. Eu fucei e encontrei lá um negócio novo que tava. Eu coloquei no story, a visualização veio. Pá! Eu falei, Subiu. gente, como assim? Eu fui ver o trem que eu coloquei lá de novo, que eles adicionaram recentemente. Então, É. eles exigem que você esteja atualizada. Aí você vai e fala, faz um planejamento estático, você não tem como dar segurança que aquilo ali vai funcionar daqui 2 meses. Não, e Vai dar um mais uma vez retorno daqui a dois trazendo meses. um pouco dessa atividade do mundo corporativo, assim, o que o mundo corporativo faz muito, né? Ele vai revendo o planejamento ao longo do andamento para você poder fazer mudanças rápidas, porque se você errar não tem problema, mas erra rápido e aprende rápido, conserta rápido, para você depois poder colher os frutos lá na frente, né? Outra coisa que eu acho muito interessante foi que até um pouco antes de março, né? Vamos falar aí, vamos colocar a pandemia como se fosse março. Foi dia É, 14 de março que eu foi por aí, comecei. né? A Maia, dia 14 de março já não tinha escola. E olha que coisa louca, a gente falava-se muito, né? Eu lia muitos estudos sobre isso, assistia muitos vídeos do pessoal falando do quão a presença digital, a gente estar o tempo todo em mídias sociais, em redes sociais, fazia mal para o nosso cérebro, tanto que aquilo estava desconstruindo as relações verdadeiras e tal, e todo mundo assim, Uhum. gente, peraí, vamos realmente reduzir a quantidade do nosso uso de internet. Do nada, 14 de março para frente, a gente se voltou, mergulhou dentro dela de novo, entendeu? Você viu a quantidade de live? Tipo assim, você entra no Instagram, é só live, assim, né? É uma coisa Mas impressionante. Mas você é. sabe, eu aprendi muito com essas lives. Eu sou curiosa, né? Então eu ficava Eu olhando. também, eu assisto live o tempo inteiro, quando eu posso, né? Nossa, direto. É tanto conteúdo que a gente está conseguindo colher de forma gratuita. A gente tem que aproveitar. E Tem são que pessoas aproveitar. que não tinham hábito de fazer live. E se Uhum, viram nesse uhum. momento obrigadas. As pessoas se viram obrigadas a lidar com esse universo. E aí, quem está colhendo? Todo mundo está ganhando. Todo mundo Quem tá teve que colhendo. aprender e a audiência, tá todo mundo ganhando. Eu acho isso maravilhoso. E as pessoas se viram também assim obrigadas a criar um planejamento maior para os perfis. Uma vez que você quer fazer uma live, você está convidando as pessoas a te visitarem, a te conhecerem. Então você tem que ter um perfil apresentável. Eu não estou falando que tem que estar lindo, aqueles perfis esteticamente perfeitos, não é isso. Você tem que ter um mínimo de estética, mas você tem que ter um conteúdo relevante. É, É, não,
Eu acho que essa questão da pandemia, do coronavírus, com toda essa questão da presença no digital que se voltou, se antes a gente falava que tinha que sair, agora a gente se voltou completamente, eu acho que acelerou um pouco, sim, o futuro das organizações, o futuro do Sim, trabalho, né? Tipo, se a gente já falava de home office, etc., e estava vislumbrando isso, às vezes, no universo de 5, 10 anos, de repente virou 14 de março. Né? E a uhum. gente se voltou completamente para aquilo. Então, assim, colheu frutos melhores, quem já tinha isso de uma maneira mais planejada, talvez realmente as maiores, as organizações maiores, porque já tinham essa presença mais efetiva, etc. Para quem não tinha, restou dar os pulos e vamos embora para dentro, entendeu? Sim, E aí não tem que planejar muito, não. Entra e vai se planejando vira. de acordo com o que vai ocorrendo. Vai lá e faz, é o famoso blefe, né? Vai lá e faz. Depois você vai planejando, etc. Porque a gente também esperar ter aquele planejamento lindo, tudo rodando para ir para o mercado, você já perdeu time. Se está tudo pronto, você já perdeu time porque Sim. você deixou tudo pronto para outro cenário. Agora já é outro, né? Então Igual tem que ir lá e homeschooling, né? A fazer. galera começou a ter aula em casa aos trancos e barrancos. Eu não conheço essa realidade Agora porque eu que não tenho parece que as filhos, coisas mas eu já estão ouvi mais falar muito. organizadas. Eu não Agora sei se a parece que Maia tem estão... homeschooling. Você acha 2 anos? Piada, Ah, né? 2 anos novinha, Não, né? minha querida. Ah, é pulando no sofá o homeschooling dela. Entendeu? É destruir minha casa, o homeschooling dela. Não, a gente tem amigas, a gente sabe, né? Que eu tô com duas, aqui tem duas Nossa mães aqui, ó, Senhora. A Renata Monte Carmelo e a Amandinha aqui, que são super É, mães, né? E estão aí todas sofrendo essa questão do homeschooling, ficando doidas, sim. mas se viram super bem, é isso mesmo, né? É. Mas, ô Carol, assim, ó, eu super admiro todo esse know-how aí que você tem. A Amanda também tem, a Sandra, porque assim, nós éramos as 4 na faculdade, né? Andávamos Sim. grudadas, né? As quatro patricinhas do prédio 13. Quem diria, né? Quem diria? E aí, eu fui a única que fui para TV. Vocês três foram para esse ramo corporativo, para assessoria de Uhum. comunicação, né? E aí, são vertentes muito diferentes, né? São linhas de conhecimento e práticas muito diferentes dentro da comunicação, dentro do jornalismo. E eu sempre admirei demais. E eu falava assim, gente, se alguém me contratar para ser assessora de comunicação, eu falava que eu vou saber tanto quanto a porta. Contrata a porta. Sabe? Acaba que Tipo, não, acaba que como repórter, é, eu fico manjando alguma coisa, mas do lado de lá, né? Eu recebo muito release, acaba que você avalia o que presta, o que não presta. Então, eu tenho que lidar muito com assessor de comunicação, como, né, lidava, passador. Mas eu admiro demais. mas eu acho que a E, sua e vontade de aprender te leva muito à frente, assim. Eu acho que de um tempo para cá, porque você também é nova nessa questão da presença digital, né? total, o meu De um perfil é ano, talvez fechado, Carol. uns 2 anos Eu, para cá, que você começou de uma forma Carol, mais eu fiz um efetiva? perfil aberto no início do ano passado. Tem 1 ano e meio que eu tenho um perfil aberto. O que eu já bati com a cabeça, murro em ponta de faca, eu já errei muito, já estudei muito, fiz curso de marketing digital aqui e acolá, sabe? E não paro de estudar, não paro o tempo inteiro. Onde que eu acho uma fonte de conhecimento, eu vou lá, porque é inesgotável e não É, para isso, de mudar. inesgotável. Tá sempre mudando. A gente está sempre tendo que Uhum. se atualizar. Então, assim, hoje eu sei um pouco, mas esse pouco que eu sei, eu acho que já dá para ajudar muita gente, entendeu? Então, hoje eu percebo que não basta a gente se comunicar, a gente tem que convencer. Comunicar por comunicar, o que adianta? Você não está conseguindo penetrar o outro lado. É Eu isso tenho que mesmo. convencer, né? Não basta eu aparecer do nada, assim, vou ficar postando foto aleatória, vou ficar postando, postando, postando. Eu tenho que conseguir reverberar aquilo do outro lado para conseguir conquistar aquele olhar com fidelidade para mim. E isso tem que E ter técnica, isso tem que ter estratégia. tudo tem estudo, gente. As pessoas, né, elas não estão, às vezes, onde elas estão à toa, elas não fazem as conquistas do Uhum. nada, né? Tudo requer muito É, esforço, muito preparo, né? Mas o que eu acho interessante nessas lives, a gente estava falando. E eu vejo muito as suas também, você está sempre muito bem preparada nos argumentos, né? Você estuda e tal, mas aquelas lives dos artistas logo no início da pandemia, né? Algumas começaram só praticamente assim, um cavaquinho, o cara tocando e tal, e na sequência elas foram migrando para shows pirotécnicos, né? Toda aquela
Sim, show parafernália, mesmo, tipo né? show, né? Mas isso aqui que eu Uhum, achei interessante, porque se você for pegar um show desses, assim, ele era entre pré-produção, produção e planejamento, isso demorava um ano das pessoas pensando aquele evento, etc, etc. O digital, não, ele te traz muito essa agilidade de execução, né? Hoje as sim. pessoas produzem essas lives super artísticas, bem produzidas, em uma semana, cara, 2 semanas, né? Então, se Uhum, antes vocês tinham um super tempo para ficar no planejamento, olha a agilidade que você tem que ter. E aí, cuidado, né? Porque você tem que amarrar muito bem as pontas, né? Porque a chance. sim. Evento, quem faz evento sabe, a chance de dar errado é muito grande, sempre dá alguma coisa errada. Por mais que você tenha todas as pontas bem traçadas, bem amarradas. Aham. Essa agilidade da execução, eu acho que o digital trouxe muito forte, principalmente pós-pandemia. Porque já é a característica do digital ser rápido, real time, move on e Sim. tal. Mas eu acho que a questão da pandemia acelerou isso de uma maneira assim exponencial. E tem um lado bom, né? Tudo na vida tem o seu lado sombra e seu lado luz. Tudo. Uhum, isso mesmo. As nossas características têm esse lado sombra e lado luz. Até os Tudo. nossos defeitos, nossas qualidades, tudo. Inclusive a pandemia. Então, eu vejo muita gente reclamando, esse ano tá perdido. Eu falei, não tá perdido. Olha o tanto que a gente está aprendendo, que a gente se viu obrigado a aprender. Olha, Uhum, eu tô crescendo muito, porque obviamente eu já estava vinculada a esse mundo virtual. Mas a pandemia acelerou tudo. Porque ele colocou sim. junto com uma galera, sabe? Tá todo mundo focado nisso. E isso é bom. É um estimulando o outro, porque quando você vê que tem que. Até a concorrência é positiva, né? Sim, sim. Enriquece. E a Eu acho formação dos networkings, né, no digital, é assim, muito que é legal. fenomenal. O que eu falo sempre, tá, tamo lá, tamo no virtual, mas toma cuidado. Você tem que estar, as suas atitudes, o seu conteúdo, tudo que você prega ali tem que estar alinhado com o que você faz no Uhum. offline. Não esqueça que são duas faces da mesma moeda. Você continua existindo aqui, ó, belisca, É tá? Tá isso mesmo. aqui. Então não adianta você ficar falando com XYZ ali e praticar completamente o contrário na sua vida. Tem que estar tudo alinhado. Então, trace uma estratégia que seja condizente com seus valores reais, né? A gente vive a era da credibilidade, né? A era da Uhum. transparência, né? Então, assim, essa incoerência discurso versus prática, ela não cabe mais, né? Assim, não cabe para as pessoas, não cabe para as organizações, E um principalmente. deslize, Carol, põe tudo a perder. A pessoa não É a confia mais em cultura do você. cancelamento. Não E no confia. mundo que você tem tantas opções, você tem uma infinidade de opção hoje em dia. Uhum. Não é? O deslize vai te levar na hora para o concorrente, sem pensar duas vezes. O Felipe falou aqui, ó, não é o mais forte, é o mais adaptável à mudança. E é assim, né? David já sabia disso há muitos anos atrás, né? Muito tempo atrás. Mas eu acho que a coerência, ela parte muito, assim, do propósito. Tudo é encadeado. Eu acho que as coisas, elas não são desconectas. Pelo contrário, elas vão criando uma Uhum. conexão. É uma árvore, vai criando, né, as raízes, enfim. Então, você criou o seu propósito, você tem os atributos da sua marca, você tem as suas promessas de marca, você tem o seu planejamento de comunicação para comunicar o seu propósito, e aí você vai moldando isso de acordo com as mudanças que o mundo traz, enfim, não tem chance de dar errado se for realmente muito bem estruturado e com muita verdade, né? Sim. É, E com paciência, né, Carol? Porque toda assim, construção sólida não é da noite para o dia. não. As Então, pessoas assim, acham que no digital cria um perfil e que amanhã tá bombando. Entendeu? é, Não. Se você tem quer. as exceções, né? A gente vê aí fulano que ganhou 1.000 seguidores, sei lá, milhões de seguidores de um dia para o outro, a campanha X que viralizou, mas isso não é regra, isso é exceção, Não né? é exceção, e essa É. pessoa, ela vem talvez de um universo já do showbiz, não sei, já Uhum. teve algo aí por trás. Mas nós, seres mortais, a gente tem que trabalhar muito, tem que construir isso, lapidar dentro da nossa estratégia, dentro dos nossos valores. Tudo isso tem que ter um tempo, né? Uma maturação. Eu falo isso até para mim mesmo, porque eu quero para ontem. Então, palavra de professora. A sociedade está exigindo mais coerência, discurso e prática. Lorena Viegas. Isso aí. Coerência é É isso tudo, gente. mesmo, né? Que é uma coisa que vem muito das organizações sociais já há mais tempo, que as empresas que realmente têm uma política sócio-responsável, né, mais arraigada, assim, elas já estão colhendo os frutos disso. E as outras, elas não têm como não se adaptar mais.
Então, acho que está todo mundo realmente migrando para essa questão da verdade, da coerência no discurso, né? Hoje em dia, essa questão toda da sustentabilidade, da responsabilidade social, do Environmental Uhum. Social Governance, que é o ESG, né? Que é a nova sustentabilidade, digamos assim. É uma premissa de negócio, isso é um fator competitivo. Isso não é mais para constar no seu relatório de sustentabilidade para ficar bonito para acionista ver. Não, gente, isso é um fator de mercado. Isso te coloca à frente dos seus competidores. Exato. E aí, engraçado, Carol, você tá falando isso, porque hoje em dia a gente vê muito, né, as marcas se vinculando a ações sociais, a projetos Uhum. sociais, e como uma forma de mostrar seu valor. Não estou falando valor financeiro, não. Exibir quais são seus valores sociais, se Sim, vincular emocionalmente a outras pessoas que prezam esse tipo de ação, né? E também, por exemplo, a pandemia, loja de roupa, elas sofreram uma queda vertiginosa assim de venda, né? Loja física de sim. roupa. E aí foram pro e-commerce com tudo. Só que assim, o e-commerce estava todo destrambelhado. Não é que estava destrambelhado, não estava preparado. E da noite para o Sim. dia teve que ir tudo pro e-commerce. E aí, de repente, estava autorizado o uso de máscara, sabe? E aí elas começaram a fazer máscara. E aí eu vi muitas lojas. Foi muito louco, assim, eu só acompanhando, sabe? Só acompanhando com esse meu olhar crítico. E aí foi muito louco, porque aí, olha, compre máscara que tanto vai ser doado para tal É. lugar que está cuidando de gente que tem Covid, Carol. sabe? Essa busca acelerada. E outro exemplo também que eu dou às vezes, dentro das minhas possibilidades, com muita humildade, eu faço uma análise de algum perfil. Uhum. E eu sempre falo isso, vocês têm algum vínculo com alguma associação, né? Sem fins lucrativos, que auxiliam pessoas carentes, comunidades carentes, sei lá. E sim, faço, a gente faz doação. Por que você não está aqui? Por que É. vocês. Sabe, as pessoas perdem isso muitas vezes, ou então não fazem, não estão preocupados, e aí você fala: olha, é interessante, porque você fazer esse tipo de ação, você está comunicando várias características através de uma atitude. E nesse momento você se conecta emocionalmente com o consumidor. O consumidor ele não Sim. está só atrás do seu objeto que você vende, da mercadoria em si. Ele está atrás de valores, de conexão emocional, da sinestesia da sua marca, de como ele te percebe, Coerência. de coerência, de como você faz ele se sentir. Uhum. A opção que eu faço por uma determinada mercadoria, ela não está simplesmente vinculada à qualidade, ao preço, à oferta. Isso é básico, isso todo mundo tem que ter. E muitas vezes o preço, a diferença é ridícula, né? Sim. Eu estou atrás de algo mais. E aí é esse algo mais que essas marcas têm que ficar atentas, porque isso é o diferencial hoje em dia. E o meio digital, ele está aí com todas as ferramentas para você comunicar esse diferencial com São marcas sutileza. que se conectam com seus valores, né? Há um tempo atrás, eu não sei se você lembra, que a Zara teve um problema muito sério, porque teve denúncias de trabalho escravo, acho que no Camboja, enfim, não me lembro. Depois a Nike também na Sim, China, né? Então, sim, tudo isso, assim, o discurso é muito descolado da prática, né? Então, eu acho que é, cada vez mais essa falta de coerência, ela vai deixando de ter lugar para dar lugar realmente à coerência das marcas, né? De como elas se posicionam. Então, uhum, isso é muito relevante, assim. Não adianta você colocar para o mundo que você faz uma coisa se a sua prática interna é outra. Então, mais uma vez, a questão do propósito. Por que, é que a sua marca existe no mundo? Qual é a diferença que ela vai fazer? E aí, se você isso. for pegar um exemplo, pensa, que eu sempre falei nessa marca, não sei se você vai lembrar. Pensa na década de 70. A gente está falando da Ah, década de 70, 40 anos atrás, em que a Natura nasceu para ser uma marca sustentável. Quando ninguém nem sabia o que era sustentabilidade, ninguém nem falava de sustentabilidade. Olha a coerência de uhum, promessa, de entrega de marca. Década de 80, a Natura, década de 80. A Natura foi a ah. primeira empresa, não sei se do mundo, enfim, mas eu sei acho que do Brasil, a fazer embalagem refil. Lembra daquele óleo Seve? Todo mundo já usou na vida? Lembro. Gata, eu Aquele uso até refil. hoje. Eu vou tomar banho depois dessa live. Eu sempre faço olho sebe antes de dormir. Eu adoro o cheirinho. Então, óleo Seve, década de 80, a Natura já tinha embalagem refil.
né? E Olha, hoje ela tem um adorei, plano eu não próprio. sabia. Pois é, e hoje ela tem o plano próprio de proteção da Amazônia, né? E hoje é a potência que é, comprou a Avon, E dizem enfim, que é uma empresa fantástica de se trabalhar. de A se minha prima, trabalhar. Tem um employer brand, um employer não, value para mulher proposition grávida, excelente. filha, tem Uhum. tudo. Você ganhou neném? Tem lugar para você amamentar, tem babysitter para ficar com sua cria enquanto você trabalha. Não, assim, ó, eu tenho uma prima que trabalhou lá, ela fala, gente, melhor lugar do planeta para trabalhar é a Natura. Então, olha para você ver a coerência que vem lá da década de 70. E a Natura comprou a Avon, Comprou a uma Avon. empresa nacional, comprou uma empresa internacional. Isso, a Avon que foi anos, mais de 30 anos, acho que líder mundial de mercado, né? Principalmente na venda Exatamente, é direta, um que era orgulho essa o Natura. outbound clássico, que era a venda porta a porta, né? E ela, com Uhum. toda a coerência dela, veio É, pegando. E tem a Body Shop também, né? Que também é do grupo da sim. Natura, né? Eu vou te falar, eu não sou fã de todos os produtos da Natura. Não sou, Uhum. mas eu admiro demais a empresa. Agora que você me contou isso, eu vou admirar ainda mais. Eu acho que a Natura reúne muitas qualidades assim na comunicação dela, que ela usa muito o inbound, o outbound. Eu acho assim, eu acho ela assertiva, porque ela Uhum. conhece o público dela, então a comunicação dela é muito direta, é muito bem escrita. Eu Sim. gosto muito da maneira como ela se posiciona, como ela se engaja verdadeiramente nas causas, não é um engajamento de pegar carona. Como ela Uhum. tem Fake. credibilidade no discurso dela, credibilidade com o acionista, credibilidade com a sociedade, credibilidade com a comunidade onde ela está inserida. Então, assim, é um pool de ações que realmente torna ela hoje a marca que ela é. Essa questão da Uhum. reciprocidade, que é uma coisa que as marcas hoje têm que levar muito em consideração, né? Se a gente estava falando antes do outbound, que a gente só recebia a comunicação, não tinha Sim. troca. Roberta, lembra anos atrás como é que era pra gente fazer contato com uma empresa para falar que o produto estava estragado? Nossa Senhora! Que tinha que trocar? Hoje em dia Hoje, você faz um tweet. com os meus direitos de consumidora, empoderada deles que estou, Sim. você acha que a gente se permite ser lesada do jeito que a gente se permitia? Não, porque hoje tem uma troca. Olha, É. você não está fazendo um favor, eu estou te comprando um produto, eu estou te dando dinheiro, é uma troca. Então você não faz Isso, nada e mais que a sua obrigação. uma coisa vai levando a outra, a cabeça da gente tá louca. Eu tava vendo uma live outro dia do Lacombe, que saiu da Uhum. Band e tal, né? E ele tava falando exatamente isso, até na comunicação, não é só na publicidade, no marketing. Na Não. comunicação, antes o jornal era assim, né? Você só recebia, você só recebia. É, Não gostou, fica quieto no seu sofá, muda de canal ou vai dormir. Hoje não. Você põe um vídeo no YouTube, é. galera vai comentar, galera vai repostar com comentários em cima que ele quiser. Você tem retorno de tudo que você comunica. Uhum. Bom E e isso é ruim. fantástico, sabe? Isso é fantástico. Eu não É, sou obrigada a aceitar, acreditar em tudo. A gente tem que ter o direito de expressão positivo ou tem. negativo, de reclamação, de exigir que o produto tal ou que a notícia tal esteja correto. Eu só acho que é um ganho gigante que a gente tem e eu acho que isso só vai aumentar com o tempo. E recentemente eu tive uma experiência muito ruim, assim, com. Até ruim falar com Casas Bahia, sabe? Uhum. De uma compra que eu fiz. Mas, gente, foi um desrespeito do início ao fim. Eu falei, gente, quem que faz a comunicação desse povo? Cadê o saque? Cadê a ouvidoria? Cadê o atendimento ao cliente? Mas, assim, tudo errado. E aí foi muito engraçado que esse dia que eu tive 1000 problemas, fiquei horas no telefone, depois internet resolvendo. E aí eu passei pela sala. E minha mãe estava vendo televisão e estava tendo uma Ah, propaganda da Casas Bahia, sei lá, numa novela da Globo, não me lembro agora. sim, Aí eu pensei isso comigo, gente, dinheiro para colocar na propaganda da novela das 8, eles têm, mas para resolver meu problema tem. desse tamanho não tem, não, né? Mas olha É, só, você vê que para eles essa mentalidade é muito ultrapassada, de que é só um cliente, não é mais só um cliente. Um não. cliente Uhum. hoje replica em milhares, milhões, porque você vai colocar um post que vai ser compartilhado Uhum. e quando você vê, você perde a dimensão de onde isso vai parar. A Sim, interatividade e a convergência acabaram com as barreiras, com os limites. Não existe sim. mais. Na Páscoa do ano passado, eu ganhei um kit de bombons da Cacau Show. Aí fui trabalhar com aquele kit assim, né? Meu tesouro, meu tesouro. Na hora do lanche, eu falei, vou pegar meu kit. Primeiro bombom que eu abri, tinha teia de aranha dentro.
Eu tirei uma foto, esse post tá até hoje no meu perfil do Instagram. Aham. Postei, marquei, papapá. Eles entraram em contato comigo. Sabe o que eles me perguntaram, Carol? Eu guardei a embalagem. Eu falei, eu não vou ficar guardando um chocolate com teia de aranha, né, gente? Eles queriam que eu enviasse para eles o chocolate com teia de aranha, para eles acreditarem em mim. Pra Não, eles... não dá. Não, ó. Gente, eu não vou ficar inventando. Eu tirei a foto, mandei a foto para eles. A foto pode ser produzida. O benefício da dúvida é seu, não é deles, né? Mas, gente, você acha que eu vou ficar produzindo uma foto de um chocolate com teia de aranha? Com a embalagem, o lote, tudo certinho, eu tinha. Para ganhar bombom novo? Ah, fala sério, me poupe. Não, essa questão da escalabilidade, ela é para o bem e é para o mal, né? Porque quando uma marca se posiciona muito bem, reverbera muito positivamente, é ótimo, mas tem um lado sombrio também, né? Quando reverbera assim de uma forma negativa, quando tem milhões de comentários, né? Tweets negativos, enfim, né? Sim. E o Twitter ainda é muito engraçado, porque o Twitter é o terreno do ódio, né? Assim, onde as pessoas destilam Uhum. veneno, assim, né? Fica muito Sai. nítido, né? A diferença de uma rede para outra, né? Olha, É muito olha nítido, o muito perfil nítido. do Twitter. E o Twitter, eu acho ele extremamente Eu não delicado. estou no Twitter e não quero estar no Twitter. Eu acho ele perigoso, porque é o seguinte, você não precisa se aprofundar em nada. Você pode ser sempre raso no Twitter, Que né? tá Porque tudo tem lá, certo. tá tudo certo, tem lá o máximo de caracteres, enfim, então você pode ser sempre raso. Então vamos partir do pressuposto ali que tem milhões de pessoas lá dentro e que tem gente que você exerce influência sobre essas pessoas. Tem gente que não tem, às vezes, um grau de instrução muito alto, ou então tem gente que tem Uhum. opiniões político-partidárias, enfim, muito fortes, né? E aquilo ali, com aquelas pequenas frases, gente, é um terreno minado do ódio, assim, é muito Uhum. complicado. Eu também não estou no Twitter. Às Também vezes não tenho eu vontade de acompanho alguma entrar. discussão no Twitter pelo meu marido que ele tem. Ele me mostra, eu racho de rir. Eu falei, meu Deus, o Aqui, ó, povo a fica Paty ali Mazola horas, tá falando né? que ama o Twitter. Ah, Paty, oi, Paty. E a galera fica ali horas, né? Tipo assim, É. demanda uma energia aquilo ali Porque é um consumo fácil, e um né? tempo Assim, também, né? é, é, se você não presta atenção, você passa horas em rede social, mas é um É. consumo fácil. Então, essa coisa assim da rede social para você, falando de novo um pouco da quantidade versus qualidade, etc., você tem que tomar cuidado, porque assim, teoricamente elas têm um custo baixo, né? É lógico que tem empresas que investem milhões em marketing digital, em presença digital. Mas se a gente pegar, por exemplo, se fazendo uma alusão a teoria da cauda longa, né, que também é uma das teorias do marketing, você tem um pool de pequenas empresas que investem Uhum. muito, que é a parte, né, alta, e você tem poucas empresas que investem, muitas empresas, milhares, na verdade, que investem pouco, porém de uma forma perene e Uhum. constante, né? Constante. Inconstante. Então tem o custo. Então, às vezes, por essa questão do custo baixo, ser muito palpável, ser muito à mão, não precisa investir muito, as pessoas vão lá, eu vou pro Twitter, vou acontecer aonde, vou acontecer aonde, vou acontecer aonde. Gente, uma comunicação errada no Twitter, acabou. Acabou. Parece. As pessoas têm essa falsa impressão de que o É. marketing digital é. Por isso que eu coloquei até no post, quando coloquei no feed hoje, né? Noticiando a nossa live. As pessoas têm essa falsa impressão de, vou fazer um perfil, vou ficar lá comunicando, comunicando. Gente, do mesmo jeito que é um terreno muito fértil, também é um terreno muito complicado, muito delicado. Não dá para errar, porque uma falha você pode colocar tudo a perder, na É. verdade, né? É igual reputação, é uma palavra velha, né? Que parece a reputação do meu avô. Eu falava assim, eu não vou perder minha reputação, minha filha engravidou, vai ter que casar, sabe? Mas Uhum. não é uma palavra que carrega muita verdade. Muita verdade. Se a gente for trazer ela para cá, para esse É. nosso novo cenário, a Edna adoro analfabeta digital. E aí, Maravilhoso. então assim, a reputação é o que define a escolha do cliente por você, Sim. né? Ela é a ponte entre o cliente e você. O E que meio é a reputação? mensagem, né? McLuhan. Nossa, hein? Que fundo de baú. Então, assim, e o que é essa reputação? É aquilo que a gente está falando o tempo inteiro, são seus valores, é o que você Uhum. comunica, como você comunica, você
encontrar quem é o seu público-alvo, quem é o seu nicho e se Sim. comunicar para eles, É. nos Eu acho moldes muito engraçado, às deles. vezes, quando eu vou em algum cliente e falo assim, aí eu falo assim, mas você quer conversar com quem? Para quem? Ah, com todo mundo. Eu falo, gente, todo mundo é muita gente. Né? E ninguém conversa Uhum. com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, principalmente as pequenas, médias, os prestadores de serviço, nichar, né, o seu público assim faz muita diferença para a assertividade do seu mercado. Assim. Não tem ninguém que conversa com todo mundo, gente. Até as grandes marcas, elas têm os seus nichos, né? Então, assim, Sim, definido isso, você parte aí de um planejamento, enfim. É o que você falou, não é fácil, porém não é impossível, requer paciência, requer resiliência, requer rapidez para você prestar atenção nos movimentos do mercado, uhum. né? Muitas marcas também se valem um pouco que eu acho super interessante, de leveza e bom humor. Né? Você vê, às vezes, até É, marcas que são um pouco mais rígidas, que têm um viés muito institucional, mas até essas hoje já estão fazendo uma comunicação, em alguns momentos, quando cabe, claro, de uma é. forma mais leve, com bom humor, né? Com uma linguagem um pouco mais light, né? Que eu gosto Sim, sempre de dar isso é muito exemplo. bom, né? Porque às vezes as pessoas estão num momento tão pesado da vida e encontrar isso na rede social traz uma leveza. Eu tento fazer isso às vezes, porque eu percebo que eu tenho um tom muito jornalista, sabe? Dos seus anos de profissão, amiga. Isso aí. É, eu tento, eu tô tentando deixar isso aos poucos, mas é porque tá muito encalacrado dentro de mim. E eu acho que, aliado a isso também, a questão da criatividade, sabe? Recentemente eu fiz um curso de um cara que chama, ele tá famosinho, chama Murilo Gun. Famosinho, ele é Hum. super famoso. Chama Murilo Gancha, é um curso sobre criatividade. E foi excelente para mim, Roberto, porque ele se construiu várias coisas que eu tinha na cabeça. Porque as pessoas acham que a gente de comunicação, a gente tem sempre uma ideia iluminada na cabeça que vai assim, abrir a boca, pá, eureka, E que não é. ideia. É de comunicação, pô. Como assim você não tem uma super ideia, entendeu? Carol, tanto que eu ralo pra manter esse perfil. As pessoas, só tem um perfil. Antes de tomar banho, eu vou lá e posto alguma coisa. Fi, é dureza. É dureza. Você ter É. toda essa estratégia para ter uma comunicação eficiente com resultado é um trabalho que você está arrumando para sua vida. Tem isso claro. Continua, Carol. Isso mesmo. E essa questão da criatividade que ele falava muito, que eu falava assim, gente, porque vários momentos, com toda sinceridade, vários momentos eu acho que eu tenho sites super criativos, que tem até feedbacks positivos e tal. Mas tem hora, Uhum. cara, que eu fico penando, não sai nada. Nada. Eu fico, nossa, eu não tô no meu momento criativo, aí eu vou tomar um banho, eu vou começar a escrever, eu vou fazer outras coisas. Também você ficar insistindo muito não dá. Mas o que eu acho que ele desmistificou assim para mim? Que essa questão da criatividade não é porque a pessoa é iluminada, ela nasceu com uma Uhum. habilidade XYZ, não. Você trabalha as suas questões criativas. Quanto mais repertório, quanto mais combinações você faz na sua cabeça, etc., maiores são as chances de você ter insights criativos, né? E para isso, às Exato. vezes tem Quanto mais gente que já você tem essas lê, quanto mais você combinações, escuta, quanto mais você vê. né? É o repertório, gente. Vai na caixinha, vai na caixinha, vai Isso, na Carol, caixinha. isso é Tem coisa que você tem que mindset. pegar e jogar Mindset de fora. crescimento. Sim. E Né? quantas às Mindset vezes a gente fixo é esse. precisa. Na FIA, assim, não, mindset de crescimento. Vamos aprender, vamos ver filme, vamos escutar música, conversa com quem está do seu lado no ponto de ônibus. Agora não dá por causa da pandemia, né? Mas assim, conversa, escuta. Carol, É, uma vez eu tava passando mal, tem que ficar de olho, faltam 7 minutos. Tava passando mal, fui pro pronto-socorro. Passei a tarde inteira com plano de saúde, pago um tufo de plano de saúde, passei a tarde inteira no pronto-socorro para conseguir atendimento na emergência, do lado de uma senhora. E ela me contou a vida inteira dela. O tanto que essa mulher me ensinou, o tanto que eu aprendi naquele dia, eu não conseguia ser atendida, mas eu ganhei o dia pelos conhecimentos que aquela senhora me passou. Então eu fico assim, a gente tem que estar atento o tempo inteiro para aumentar nosso tem. repertório. E aí, às vezes, eu vou precisar de uma ideia para um post, vai vir dessa conversa. Assim, a gente não pode menosprezar nada. Assim, parou na sua Né? mão, dá uma olhada, vê o que E que o é, que é sabe? interessante que você falou, que você passou o dia com essa senhora, eu estou trabalhando para uma organização de trabalho com educação e longevidade. A gente acha que a gente só tem que pensar em longevidade depois que a gente passa de 60, quando a gente fica mais velho, né? Mas não é isso, a gente está vivendo a revolução da longevidade. Inclusive, tem estudos que falam que a pessoa que vai viver 120 anos bem
bem, porque já tem gente que vive 100 120, mas meio caquético e tal, já está entre nós. Então a gente está falando aí que teoricamente a fase pós-50, chamada de velhice, mas que não é velhice nada, claro, vai ser a maior fase da nossa vida. Então, assim, como que a gente pode não aprender com essas pessoas, né? Então, tipo assim, que bom que você teve esse Claro. insight de parar, de ouvir, etc. Isso é muito interessante porque a gente vê que a gente pode construir várias carreiras ao longo da vida. A gente vai ter cada vez mais a intergeracionalidade convivendo nos escritórios, gente de 20 anos convivendo com gente de 70. Olha o seu pai tem 70, não é? 75, está no mercado. Acabou de se matricular no curso de Física Quântica da USP. Adoro seu pai. Toma distraído. Aqui, ó, rapidinho, tem alguém perguntando aqui do LinkedIn. O LinkedIn, para mim, eu acho que ele requer Faltam tanto 5 minutos, cuidado. responde Tá. rápido. Então, rapidão. Ele requer para mim tanto cuidado quanto o Twitter, por exemplo. Porque as pessoas começaram a usar muito o LinkedIn para colocar diploma de curso, diploma de graduação, etc, né? Gente, ali é conteúdo profissional. E a interação no LinkedIn, ela também conta muito, principalmente em termos de algoritmo lá dentro. Então, se você comentar no post dos seus colegas de trabalho, sigam organizações que têm similaridade com o seu negócio, com a sua empresa, também sigam outras que não têm nada a ver, porque é o que a Roberta falou agora, a gente sempre aprende com todo mundo, mas não fica usando para colocar diploma e certificado de curso, não, gente, por favor. Não tem nada de errado, mas eu acho que não é para Você fez uma isso. palestra? Põe lá você fazendo a palestra. É um Eu acho registro. que é um registro do que está acontecendo. Eu não vou falar Uhum. que eu faço palestra e me contrate, não. Você É. fez, coloque o registro que você fez. Uhum. Você deu um curso, coloque o registro do É. curso. Agora não fica lá fazendo propaganda de si mesmo, eu dou o curso de tal coisa, me contrate. Não, pelo amor. Tá, Não, não é outra para coisa. isso. Só terminando, a gente trocou o telefone, É. né? Eu e a minha amiga, a Um senhora. beijo para a E Beth. ela é minha amiga, minha filha. Ela foi no aniversário da Maia de 2 anos, essa senhorinha. Ela é minha amiga. A gente ficou amiga. Então, trocamos o telefone e falou, não, a gente tem que se conhecer. Não, Qualquer dia eu eu não falo. sou de Porto Alegre. A mulher morou em Belo Horizonte. O primeiro amor da É. vida dela era de Belo Horizonte. Eu falei, pronto, vamos conversar até amanhã aqui. Olha que coisa. Aqui, um beijinho para as nossas Carol, a gente amigas tem que todas. encerrar, faltam 3 Amandinha, minutos. tá? Beijinho para as nossas amigas. Amandinha tá aqui, Ellen, Beth, Robertinha, a Renatinha super interagiu com a Gente, gente. amei. Edna, Alexandra, minha amiga, Monique, Caju, enfim, Felipe, meu sobrinho, que é o autor dessa família. Todo mundo. Beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, tá? Um Olha beijo. só. Só pra arredondar aqui, faltam 3 minutos. Eu queria só bater de novo nessa tecla de que tá tudo em movimento. A gente também tem que estar em movimento. Atualização sempre. Sim. Estuda, lê, vê live, assiste live, assiste, sei lá, vídeo de YouTube, o tubo, o que você quiser, sabe? Reputação é ação, é movimento, é algo que É isso está mesmo. acontecendo, que você está construindo o tempo inteiro. A gente está se construindo o tempo inteiro. A gente nunca é um ser acabado. Sim. Então, vamos focar nisso e transferir isso para os meios digitais, que está mais em movimento ainda, né? É isso aí, Amiga, gente. Não amei. pode parar. Eu também amei. As pessoas estão até pedindo A mais. Carol vai fazer uma aula para mim, bônus, do meu curso online, que eu vou lançar até o fim do ano. A Carol vai fazer, bem bonita, maravilhosa. A gente vai gravar, vai fazer mais lives e mais Vamos. parcerias, porque eu preciso de você na minha vida. Agora que eu saí do meio televisivo, começou a pipocar uns trem que eu não sei, gente. Eu falei, pedi pra Carol. A Carol tem que se salvar. Estou à disposição. Você sabe que eu te amo do fundo do meu coração. Nós, as quatro, a Também gente é te amo, realmente amiga. as quatro mosqueteiras, somos quatro. As E quatro amanhã é aniversário mosqueteiras. da Carol, tá? Amanhã é Parabéns. meu aniversário. Todo mundo que me prestigiou, gente, muito obrigada. Vi que Déborazinha, minha amiga também. Um beijo, Beijo, crianças. beijo, beijo, beijo. Te amo. Te Obrigada. amo. Tchau.